Queria agradecer o convite, né, de estar aqui, né, e falar sobre esse livro. Né. Quando o Miguel ligou e escolhe um livro tal, eu comecei a me perturbar, né, porque realmente é um livro que eu gosto muito, né, e ao mesmo tempo é um autor que pouca gente conhece, né? Assim, não é um autor que tem uma presença, né, muito forte para os mais jovens, principalmente. Né? Então eu fiz aqui algumas anotações, né, só para a gente pontuar um pouco o trabalho do George Love, né, George Lee Love, né, e também quero assim pontuar algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho, estou complicado aqui. eh, e tentar falar um pouco dessa, para trazer essa discussão, né? Eu utilizei algumas fontes, né? Então, acho que a primeira coisa foi um exercício de memória, né? Em que momento eu me deparei assim com esse nome, com George Love e tal. Evidentemente, lá em Rio Claro, em 1966, 67, né, nós tínhamos um ritual familiar, né, que aos sábados a gente saía, a família toda, e cada um escolhia uma revista, né, minhas irmãs, minha mãe e eu. Né, e, curiosamente, eu comecei colecionar a revista Realidade. Né? E ali que eu conheci o George Love, né? Através daquelas fotografias. Daí corta, né, quando você vem para os anos 70, né? A primeira vez que eu tive diante do George Love foi uma exposição que ele estava organizando com a Cláudia Andjar, em 1976, sobre a cidade de São Paulo, que acabou não acontecendo no seu devido processo. Né? Depois, em 1980, eu me reencontrei com George Love, porque em 80 foi uma data redonda. Eu não sei se era 70 anos de Kodak no Brasil ou 80 anos de Kodak no Brasil, e o MASP fez duas grandes falas. Né? Uma foi com o Grant Homer, sobre daguerreotipia. Né? Então tivemos 3 encontros com o Grant Homer, que até hoje está na George Eastman House, etc. E a segunda oficina foi com o Ernest Haas. Né? E também 3 encontros, foi muito interessante isso, porque era um homem que falava de fotografia colorida e todos os dias ele vinha vestido de preto, branco e cinza. Aliás, cinza claro, cinza escuro e preto. Então, até eu me lembro que o Ney Cruz, o saudoso Ney Cruz, fez uma matéria depois no Jornal da Tarde, um crítico de arte que estava fazendo esse conjunto de palestras, falando exatamente disso, né? Que ele vinha assim com um pullover cinza, uma camisa cinza claro, uma calça preta, no dia seguinte invertia tudo, mas enfim. E agora, né, recorrendo aqui a pesquisa que eu fiz para essa fala, eu vi que o Ernest Haas era um nome que circulava já nos anos 60, junto com o George Love, na sociedade de heliografia que eles frequentavam. Depois, em 91, quando eu organizei a enciclopédia visual do Instituto Cultural Itaú, eu também tive uma proximidade com ele. Em 92, nós fizemos... eu fui convidado pelo Fausto Schermon e pelo Zé de Boni para fazer uma entrevista com ele, gravada em vídeo, que foi realizada no estúdio da Vânia Toledo. E a gente ficou lá umas 3 horas conversando. Daí foi a primeira vez que realmente né, eu pude perguntar, e todos nós perguntamos, mas eu tinha me preparado para fazer algumas questões, etc. E também pelas exposições que aconteciam na Galeria Album, principalmente, do Zé de Boni, e na Galeria Fotótica. De vez em quando a gente via aquela figura, né, passando ali por todos nós. Né? Eu acho que é importante pontuar isso. O George Love nasceu em Charlotte, Carolina do Norte, em 24 de maio
de 1937. Né? Nós estamos aqui no dia 18 de maio, então fiquei pensando que quase é o dia do aniversário dele. Né? Charlotte é uma cidade, na época de base, a base era o algodão, né? Tanto a plantação quanto a indústria têxtil. Né? E o George Love morava, e era uma cidade segregada, ele morava num bairro negro, né? Chamado Brooklyn, né? Que era bem segregado, e nós estamos falando aí dos anos 40, 50. Né? E a mãe dele é uma figura interessante, né? Que se chamava Rosie Leary Love. Né? Ela era professora e era cronista do bairro. Né? Então ela fez uma série de entrevistas, né, com a população local negra, e ela lançou um livro depois, infelizmente pós-mortem. Né? E esses dados, eu esqueci de falar, esses dados mais biográficos é uma pesquisa de um amigo meu, professor da PUC, Douglas Cangini. Né? E o Douglas já foi em Charlotte fazer uma pesquisa, ele levantou muitas coisas, muitos dados e muitos dados muito interessantes sobre a família do George Love, fotografias, cartas, cartões postais, etc. Né? E ela escreveu esse livro em 66, 67, mas ele só foi editado em 96. Né? Então, vale a pena depois também a gente dá uma olhada nesse livro, porque ela conta essa história do bairro. E a gente percebe, pelo conjunto de fotografias da infância e da adolescência, que o George Love era uma figura, a fotografia esteve muito presente na vida dele. Ele estudou artes num colégio chamado Morehouse College, em Atlanta, né? E é a mesma escola do, por exemplo, Martin Luther King e do Spike Lee. Né? Era uma universidade para negros. Né? Então é interessante a gente perceber como que se dá isso. Ele se formou em 57, ele tinha 20 anos. Né? E na sequência ele viajou, ele conseguiu, não sei se é uma bolsa ou um emprego federal, e ele foi assim, eu vou ler, né? Ele foi para o Sudeste Asiático, primeiramente, né? Para a Indonésia, né? E ele acha que a Ásia é o país que marcou, é o continente que marcou profundamente a sua inclinação pelo ambientalismo. Ele vai declarar isso mais no final da vida dele. Né? Mas ele foi para Singapura, Bangkok, Calcutá, Nepal, Katmandu, Beirute, Jerusalém, Istambul, Grécia, Suécia, Noruega, Berlim, Londres e voltou para Nova York. Ele fez um giro bastante significativo. Né? E ele já volta em 61 e 65, ele fica em Nova York, né, onde ele vai estudar matemática aplicada e filosofia na New School, que é uma universidade importante ali de Nova York. E ele está ali no Greenwich Village, né, e está perto das exposições do MoMA. Né? É importante fazer esse contexto. Quando eu fui verificar algumas exposições do Steichen nesse período, né, o Steichen organizou, né, no final dos anos 40, início dos anos 50, até os anos 60, pelo menos 2 ou 3 exposições que marcaram profundamente a trajetória do George Love. Né? Uma exposição que se chamava In and Out of Focus, né? Fora e dentro do foco. Né? Depois uma outra chamada Color Photography, e uma outra chamada Abstração em Fotografia. Então essas 3 exposições, em algum lugar, né, aquilo marcou a trajetória do George Love. Né? E é interessante porque tem um texto bacana, depois a gente pode voltar nisso, sobre o conceito de abstração que o Steichen estava defendendo naquele momento. Né? E depois, em 57, ele também foi numa palestra do Steichen que se chamava A Fotografia Experimental em Cores. Né? Tudo isso para a gente criar um caldo aqui para poder entender o que ele vai vir fazer nesse livro posteriormente. Né? E depois, em 60,
o Steichen, que era o curador do MoMA de fotografia, ele organizou uma mostra que se chamava o senso da abstração na fotografia contemporânea. Né? Então, acho que isso dá um caldo para a gente poder entender, né? A importância desse início de trajetória. Ao mesmo tempo, nos anos 60, né, em 63, ele se associou a uma associação de heliógrafos, né, que durou 3 anos, também várias exposições, mas ali ele encontra algumas figuras importantes, o Walter Chappell, né, que é uma figura importante na vida dele, né, na trajetória dele, o Paul Coponigro, depois o Nathan Lyons, o Sil Labro, que ele dedica o livro a esse fotógrafo, né, que a gente vai falar dele mais tarde, o Scott Hyde, que é um outro fotógrafo também bastante parceiro dele. Né, e depois, em 27 de janeiro de 66, ele chega ao Brasil via Belém, junto com Cláudia Andujar, que ele tinha conhecido em Nova York e já estava casado com ela. E tem um depoimento dele num dos livros que eu pesquisei, que é no livro Verde Lente, também organizado pelo Zé de Boni, que diz ali como que ele começou a trabalhar na realidade e como foi a trajetória dele. Quer dizer, ele foi para Belém, já de cara ele se espantou com a Amazônia, daí ele foi para o Peru e para a Bolívia. Só em abril, ou seja, alguns meses depois, é que ele chega em São Paulo. Então, a experiência dele, né, o impacto dele em relação ao Brasil, sem dúvida nenhuma, se dá pela Amazônia. Depois, ele escreve, a gente tem a presença dele em várias publicações, né? Então, ele trabalhou na revista Realidade, Cláudia e Quatro Rodas, entre 66 e 70, então ele chegou, e logo na sequência a Realidade é anunciada e ele entra no projeto, né? E segundo o depoimento dele, ele se encontrou num coquetel com Robert Tivita, e o Tivita falou: você é fotógrafo? Né? Você conhece futebol? Ele falou: nunca vi um jogo. Né? Então você vai fotografar futebol. Eu quero uma visão nova sobre futebol. E daí eu trouxe algumas revistas fotóticas, né? Só para mostrar uma das fotos que ele fez nessa ocasião e que depois parcialmente foi publicada na revista Fotótica. Eu sou um papeleiro, muita gente sabe, né, que eu tenho muitas revistas, muitos papéis, etc., né, papeleiro, e daí eu fui buscar algumas revistas aqui, trouxe essa revista, que é pura experimentação, no nível de cromo, né, se você puder abrir, por favor. Daí ele também trabalhou na Fotótica, ele foi editor entre 70 e 71, depois, aqui tem mais uma revista que a capa é dele, e tem um ensaio belíssimo aqui, absolutamente experimental. Depois a gente passa as revistas, principalmente para os mais jovens, que não devem ter memória disso. E ele foi também editor da revista Bondinho. Eu também tenho a coleção da Bondinho, e eu trouxe uma das capas da revista, que é essa. E daí, se você puder abrir, é uma matéria sobre o aniversário de São Paulo, né? E ele vai fazer um ensaio também muito ousado, quer dizer, nada documental, e isso tem a ver com esse projeto que ele vai desenvolver posteriormente em anotações. E depois ele foi editor da revista Fotografia, que eu não trouxe nenhuma, porque eu acho que muita gente conhece, entre 71 e 73, e depois ele foi editor de fotografia da revista Aqui São Paulo, entre 76 e 77. Pode passar com muito cuidado, por favor, que elas são frágeis. E nesse período, nos anos 70, ele também está engajado no projeto do MASP, junto com a Cláudia Andujar. Eles promovem uma série de exposições, que parte delas vai ser comentada e projetada publicada na revista Fotografia, e eu destaco duas, né, para a gente perceber que, e isso foi em 71,
né? Ou seja, há algumas décadas atrás, né? Ele tem uma grande exposição que ele fez, que se chama o Álbum da Família Brasileira, né? Onde eles recolhem fotografias de fotógrafos anônimos e de pessoas anônimas e faz uma belíssima exposição. E depois, posteriormente, ele também faz uma grande exposição, isso foi em junho, e em novembro ele faz uma grande exposição sobre cartão postal. Como eu sou cartofilista, então também me encantou muito essa antivisão, vamos dizer assim, dele em relação ao uso da fotografia. Outra coisa também que é importante, né, são os livros, né, que a gente conseguiu, que eu consegui mapear nesses últimos 10 dias, né, e eu gostaria de rapidamente citar, né, ele tem 2 livros que chama Brasil, um editado em 74, chama Brasil com Z, né, Terra Mágica, foi impresso na Alemanha, editado na Alemanha, e tem um agradecimento especial para ele e para a Cláudia, justamente pela edição do livro. As fotografias são dos 2. E depois, em 82, ou seja, 8 anos depois, a editora Cosmos, aqui em São Paulo, faz uma nova edição com Brasil com Z, né, onde além do George Love e da Cláudia, a gente tem o Klaus Meyer, Marcel Gauthieron, Silvestre Silva, o David Zing, o Klaus Meyer e mais 14 outros fotógrafos. É muito interessante um plano geral de voo sobre o país. Né. Depois tem o livro Amazônia, que está aqui ao nosso lado. Depois São Paulo e Anotações, que a gente vai comentar. Né. Depois ele fez um livro muito interessante que se chama A Amazônia Vista do Ar, visto de cima, né? Que esse livro é raríssimo, ele fez em 1983 e ele editou na Pancron 700 cópias. Né? É um livro que eu não conheço, né? Que quem me deu essa dica foi o Douglas Cangini, né? E ele disse que o livro também é conhecido por Service Order 8696, porque é o número da ordem de serviço da Pancron. E ele distribuiu basicamente nos Estados Unidos. Então, eu nunca vi esse livro, não sei se alguém conhece, e eu não achei ele para comprar. Então, deve estar em algumas bibliotecas, em algumas coleções particulares. Depois tem o Alma e Luz, que é um livro bonito que ele fez com o patrocínio da Sadia. Ele morreu 2 meses antes do livro ser publicado. Daí tem o Verde Lente, Fotógrafos Brasileiros em Natureza, organizado pelo Zé de Boni. Tem 2 edições da coleção Pirelli Masp. Depois tem o livro do Bard, Em Torno da Fotografia no Brasil, e o livro do Walter Zanini, né, aqueles 2 volumes, editado pelo Moreira Salles, História Geral da Arte no Brasil. Então, essas são as citações mais encorpadas sobre a obra do George Love. Né? É interessante, agora a gente vai, acho que fiz já esse plano geral de voo para a gente entender um pouco o George Love, né? E é muito interessante a gente olhar o livro. Né? Claro, eu já conheci o livro, mas agora eu vi com outros olhos e muitas vezes, né? Muitas vezes, fui e voltei muitas vezes. Tentei entender se o livro tinha uma gramática, tinha uma sintaxe, né? Com as fotos horizontais e verticais, por exemplo. Né? Desenhei página a página, quantas fotos horizontais, quantas verticais, para ver se tinha um ritmo. Não tem. Né? O que dá para a gente perceber é que 75% das fotos são horizontais, em média, e 25% das fotos são verticais. Mas elas não criam elas não apontam para nenhuma sintaxe específica dentro da dinâmica que ele cria de leitura para o texto. Né, para o livro, desculpe, das imagens. E a gente vai descobrindo alguns autorretratos, que depois eu vou explorar um pouquinho com vocês. Né. Eu também liguei para o Benedito Lima de Toledo. Né. O Benedito Lima de Toledo tem um texto no livro, né, e ele também trabalhou nesse livro aqui. Né, porque esse livro foi lançado em janeiro
né? E daí o George Love diz assim, que as fotografias de anotações, elas foram produzidas entre setembro de 66 e nos primeiros dias de 82. Como o livro é de 82, né, eu fui ver a data, ele é editado em março de 82. Então, as últimas fotos ele fez em janeiro, né, e, aliás, em dezembro, no Ano Novo, e ele publicou no livro aí. Tá? Então, esse seria e aquele seria 2, eles têm o mesmo formato, o mesmo número de páginas, né? E nessa ocasião, o George Love era um consultor da Eletropaulo para a questão de restauração dos negativos de vidro que pertenciam ao acervo da Eletropaulo, e ele estava mexendo com esse material, né? É interessante porque eu perguntei para o Benedito, né, como foi trabalhar com George Love. Ele deu palpite no seu livro, você deu palpite no livro dele, enfim, estava curioso em saber essa relação, e eu já não sei onde eu escrevi isso, né, mas de qualquer maneira o Benedito Lima de Toledo falou assim, olha, a gente não trabalhou muito perto não, muito junto, né? Eu vou falar, ele era muito alto, né? Ele era um pouco arrogante, né? E ele passava assim como aquele cara que sabia tudo, né? Então a gente não teve, eu falei, mas ele deu palpite na edição do seu livro? Não, ele não deu, a edição é minha, mas por outro lado a gente sabe que ele é que assumiu, né, publicar o livro com os negativos sem tratamento, né, como a gente fala hoje, com os negativos de vidro trincados, com as bordas metalizadas, entre outras situações dramáticas da matriz fotográfica, né? Ele achava que a ação do tempo sobre os negativos tinha que estar presente na publicação do livro. Então, quando a gente olha o texto do Benedito nesse livro, né, ele é um texto mais histórico, porque o livro é mais documental. O livro está colado realmente na questão documental da história da cidade, chama Registros, 1899, 1940, 1899 porque foi o ano em que circulou o primeiro bonde elétrico em São Paulo, e aí estava a Light, né, que posteriormente passa a ser Eletropaulo, né? Então, tem um texto dele, tem uma introdução do Lucas Nogueira Garcês, que era o presidente da Eletropaulo na época, e é interessante como a introdução do livro do Registros é completamente diferente da introdução do livro do George Love. O texto é do Benedito, tem um texto do Benedito e um texto do George Love, né? A diagramação é do Antônio Marcos da Silva, Telmo Pamplona e o próprio George Love, e foi impresso na Raízes Artes Gráficas, né? E ele diz que as fotografias, então, têm esse range, né, que é setembro de 66 até os primeiros dias de 82. Então, nesse período, né, foi quando ele fotografou com alguma regularidade a cidade de São Paulo. Se ele chegou em abril e ele já começou a fotografar a cidade em setembro, né, claro que teve aí um momento inicial de ambientação, de perceber a cidade, de entrar no processo já de trabalho, porque a realidade já estava sendo gestada. Então ele foi para abril para fazer os primeiros ensaios, etc. Né? E agora eu vou fazer uma leitura que eu fico mais seguro, que é o texto que eu preparei para o livro propriamente dito. Tá? É um livro deslumbrante. Passar os olhos pelas fotografias de George Love é ter uma sensação do que é a cidade. Jamais imaginar que São Paulo apareceria nesse livro em suas referências visuais, particularmente as explicitadas em parques, jardins, arquitetura, etc. George Love optou por dar visibilidade a pequenas nuances, aos detalhes, ao movimento da metrópole que se preparava para uma nova explosão industrial, populacional e cultural.
Inclusive o nome atribuído ao livro, Anotações, remete exatamente a um caderno de rascunhos visuais, fragmentados, cuja pretensão máxima é exatamente essa, ser uma visão aparentemente apressada da cidade. Com isso, estabelece-se uma narrativa aparentemente sem nexo. É como se fosse uma escritura, aspas, surrealista, onde imagens soltas e desconectadas saltam aos olhos. Talvez seja exatamente por essa desordenada visualidade que o livro é tão motivador para mim. Interessante notar que no mesmo ano de janeiro de 82, existe um outro livro, que é o Registros, que está aí, do mesmo formato, mesmo número de páginas, e que seja tão eloquente no discurso histórico e documental. Então, ele contrasta com o livro do George Love, né? O texto traz informações sobre a cidade no final do século XIX, momento em que a modernidade chegava com os bondes elétricos e os deslocamentos urbanos mais acelerados. Já no texto que o Benedito desenvolve para Anotações, as citações são de outra ordem, né? É interessante a gente perceber isso. Ele traz outras vozes, mais contemporâneas, na minha opinião. Ele traz o Baudelaire, ele traz o Sérgio Buarque de Holanda, ele traz o Tom Zé, ele traz os Beatles, Caetano Veloso, entre outros, né? Visualmente, o livro é um desafio para os nossos olhos. A cidade pulsa para George Love nas entranhas e nas sutilezas. Raramente há uma identificação imediata das referências urbanas. Ele constrói um discurso de outra ordem, muito mais sutil, e cria uma sintaxe que se aproxima da sintaxe urbana de uma metrópole ou megalópole que explode em verticalizações incompreensíveis, em movimentos inapreensíveis, em desconexões nem sempre perceptíveis. É um desafio perturbador. George Love deixa claro em seu discurso e em suas declarações, aspas, é preciso que o fotógrafo tenha consciência que com uma câmera, uma lente e um filme, ele jamais poderá reproduzir a realidade. É bem legal essa afirmação dele, está em outro texto, né? Diante dessa declaração, pode ficar um pouco mais fácil entender que esse conjunto de quase 100 fotografias coloridas evidencia uma busca diária de reconhecimento e convivência com o espaço urbano de São Paulo. Mas evidencia uma relação afetiva que se constrói através do registro de pequenos detalhes, com uma luz que rebate na fachada de um prédio, o movimento dos passeantes em primeiro plano, as diversas pequenas paisagens criadas pela cidade, tudo anotado rapidamente. O que importa perceber são as sensações do fotógrafo. Imagens filtradas através de rigorosas formalizações e um aproveitamento significativo da cor, que vai se tornando mais transparente à medida mesmo em que as fotografias perdem suas referências geográficas e temporais. Cada uma delas informa sobre o momento, o encontro do fotógrafo com o real, ao mesmo tempo em que testemunha como o fotógrafo reagiu a esse encontro fortuito e transformou suas reações num depoimento visual esteticamente articulado. Tão articulado e estranhamente belo que permite um outro encontro, o do leitor com a intimidade do fotógrafo. Para realizar um projeto dessa envergadura, é preciso muito conhecimento técnico e uma sensibilidade apurada. Você não trabalha contrariamente aos cânones da boa fotografia se não tiver um grande domínio técnico e muito controle sobre o resultado desejado. George Love é um artista de primeira grandeza, conhecido por produzir uma fotografia autoral de vanguarda. Não é à toa que em Anotações tudo se converte num amálgama de cores e formas, luzes invasivas, sombras eloquentes, a meio do caminho entre o caos da cidade e o delírio do artista. Explosão de cores, sempre muito difíceis de nominar
ocre, azul polarizado, verdes não filtrados, entre outros, fora o padrão fílmico, né, instituído distante do padrão fílmico instituído pelos fabricantes. Fios de alta tensão atravessando o céu azul e transformando-se em serenidades amarelo e esverdeado das luzes noturnas da cidade. Isso é uma frasezinha da Stefania Abril. Janelas num espaço vermelho, ser humano fragmentado sobre um fundo de traços lineares de movimento ou inscrito num espaço de luz que a cidade de sombras negras viabiliza para o homem. Grafismos criados com a finalidade de provocar intrigantes sensações visuais. Ruas frenéticas entre desordenações urbanas inesperadas. Paisagens sombrias, anônimos cidadãos perdidos e enquadrados num retângulo perfeito, quase perfeito. Na entrevista que participei com o Zé de Bona e Fausto Scherman, em 92, no estúdio da Vânia Toledo, perguntei sobre os cursos que eles realizavam no MASP, quando tornou-se, juntamente com Cláudio Andujar, responsável pelas atividades fotográficas do museu. Ele nos respondeu, aspas, o processo de aprendizado culminava com a descoberta da fotografia como forma de expressão pessoal. Aliás, nossa dinâmica de trabalho naquele momento surgiu simultaneamente em todo o mundo, fecha. Ou seja, era uma situação em que em vários lugares do mundo estava se propondo esse tipo de movimento e aprendizado com a fotografia. Vemos na narrativa que ele nos propõe que George Love era um artista completamente seduzido pela fotografia colorida e por todos os seus efeitos de luz. Eles nos apresentam uma cidade poética no sentido transgressor, não no sentido de poesia parnasiana, né? Uma cidade poética, deslumbrante e misteriosa. George Love utiliza da diversidade técnica e de requintes fotográficos para transmitir a cidade num conjunto de imagens frenéticas, numa paisagem dinâmica que se transforma a cada momento. Em seu texto de apresentação no livro, ele registra que as fotografias cruzam esse espaço de 4 fases, não em ordem cronológica, às vezes em paralelo, mas nem por isso deixando de definir 4 facetas da vida em que tive nessa cidade. A primeira é a do formalismo, abstrações planas e exposições múltiplas. Está aqui, nas quais percebe-se a preocupação com o sentido da passagem do tempo. A primeira imagem do livro é um grafite da cidade. É um grafite da cidade sobre o muro da cidade. É como se ele quisesse mostrar para a gente que essa cidade que ele está trazendo para o livro é uma cidade, como diz o próprio Benedito Lima de Toledo, palimpsestica, ou seja, é uma cidade que ele tem um livro muito interessante, o Benedito, que se chama São Paulo, 3 cidades em um século, onde ele fala da cidade de taipa, da cidade de tijolo e da cidade de concreto. Né? É como se a cidade fosse esse palimpsesto. E é interessante como ele traz a primeira fotografia, um desenho da cidade sobre o muro da cidade. Né? É a cidade metalinguisticamente pensada. A segunda é jornalística, diz ele. Enfrento desconhecidos quase brutalmente. Típica é a sequência das pessoas andando na Praça da Patriarca ou de algumas famílias no Brás. E aqui você começa a tentar identificar nessas 4 imagens verticais, não me lembro em qual página, a última delas é onde você percebe claramente que ele está na Praça da Patriarca. Né? Então, a cidade ela é percebida pelos índices. Né? Então, tem o portão do Teatro Municipal, tem a escadaria do Cine Gazeta, tem alguns dados assim que quem conhece bem a cidade identifica. Quem não conhece é qualquer cidade. A terceira é a introspecção. Aqui vale a pena a gente ficar um pouco mais atento. Talvez não seja acessível ao leitor, ao observador, pois na hora o observador está interessado, né,
e eu fui esse observador e não tinha interesse em tradução. Eu não queria traduzir a cidade literalmente, diz ele. Né? Uma foto de águas claras com uma sombra mal definida, que é essa foto aqui, mostra, retrata minha própria sombra, e naquela hora pensei que estava fotografando pela última vez, né, na minha vida. É melodramático, mas é verdade. Isso é texto dele na introdução que ele faz. E no fim, a mais simples, casual, um desejo de falar com os outros e de escutar. Né? Na noite de... Aqui eu precisaria pegar essa... Acho que é uma das últimas fotos. Não, antes do gato. Na noite do Ano Novo de 1982, essa aqui. Né? Fotografei um presépio numa sala escura ao lado de uma televisão com o rosto de um menino. Juntos, a tradição e o transitório, a passagem do tempo. Depois, meus gatos, aí vira, né? Meus gatos brincam e brincando assinam para mim o meu trabalho. Gatos brincando falam muito da minha filosofia no momento. E mais uma página, o dia termina e o livro se fecha, que é a capa do livro, né? Onde você tem aquelas nuvens, aquelas árvores, etc. E ele dedica o livro, né, a esse amigo, artista também, Cyril Labrosse. Né? E eu queria falar um pouco desse autor, porque eu não conhecia, não me lembrava, né, nem da dedicatória, e claro, a gente foi atrás, eu fui atrás, e é incrível, depois se vocês puderem dar um Google, né, vocês vão se surpreender como o trabalho desse artista tem proximidade com o trabalho do George Love. É incrível, incrível. As transparências, as superposições, etc. Né? E ele, pelo que eu senti na pesquisa, eles realmente eram muito próximos e muito amigos. Né? O Cyril morreu, ele nasceu em New Orleans, morreu em 77, e quando o George Love voltou para os Estados Unidos, no final dos anos 80, né, ele ficou na casa da viúva, né, da viúva do Cyril, e ele deixou muitas coisas lá. E quando o George Love morreu, a Bárbara, que era a esposa do Cyril, pegou todas as coisas que ele deixou lá e deu para a Universidade da Carolina do Norte. Né? Então, ela também fez um movimento com aquilo que estava lá e que ela não queria simplesmente se desfazer. Né? É por isso que na Universidade da Carolina do Norte você tem um conjunto de informações muito potentes sobre parte da vida do George Love. Né? Ao mesmo tempo que você tem ali em Atlanta, você tem vários nichos nos Estados Unidos onde é possível fazer E aí, né, para os mais jovens, né, vale aí as pesquisas de mestrado, doutorado, etc., porque tem muita coisa para escavar ainda. Né? É interessante também porque quando o George Love, essa pesquisa também foi o Douglas quem fez, né? Ele descobriu num dos arquivos do George Love, lá em Charlotte, né, 2 cartas, uma para Ann Tucker, né, e ele oferecendo 17 imagens do Cyril Labrosse, né, da coleção dele, e a outra para o Weston Neff, do Paul Gett Museum, oferecendo 20 imagens para o museu. Né? Então, quer dizer, no mínimo ele tinha 37 imagens na coleção dele, que ele doou para 2 museus importantes americanos. Né? Mesmo em seu trabalho jornalístico, né, agora mais geral, né, sempre houve uma pegada profundamente experimental no trabalho de George Love. Né? Dessa maneira, aí eu vou citar o Douglas Canjani, a pesquisa dele, né, podemos entender que seu olhar parece já informado, tanto por uma compreensão das potencialidades da linguagem abstrata, quanto a linguagem cinematográfica. O fugidio, o impreciso, o tempo que escoa e que apresenta-se sob a forma de fenômenos, aquilo que se dá para ver, caracteriza seu olhar frente às coisas, como se ele estivesse interessado em ver o tempo e a materialidade das coisas em fusão. Né?
George Love sempre fotografou de forma muito distinta dos fotógrafos atuantes naquele período aqui no Brasil. Distinto, quando eu falo distinto, eu quero dizer distinto conceitualmente. Por exemplo, no livro Amazônia, em parceria com a Cláudia, ele declarou para o livro do Zé de Boni, Verde Lente, o seguinte. É muito interessante essa fala porque ela remete ao que ele vai fazer posteriormente em anotações. Amazônia era o tema, mas o objetivo era mostrar que uma foto não é uma representação fiel do assunto. O livro foi construído para traduzir essa tese, de que aquilo que a fotografia mostra é uma impressão da realidade, apenas minha impressão. O que você vê é a foto da floresta, não é a floresta. Não é o céu que você vê, é o filme. Não é um livro da Amazônia, é um livro de filmes. Interessante. O livro nunca foi entendido na época. Também ele simplesmente foi banido na época áurea da censura. Nunca chegou ao público. Tiraram o texto, que era do poeta Tiago de Mello. Achávamos, então, suficiente, daqui o livro ao lado, o leitor ter uma introdução poética da recriação da atmosfera, de estar preparado para se lançar nas imagens, onde atmosfera e não fidelidade a um assunto era o objetivo. É uma fala muito consistente, muito boa essa fala. E eu não sei se essa fala foi naquela nossa entrevista ou se ele deu uma entrevista posteriormente para o Zé de Boni. O Fausto está aqui, por isso que ele... também em anotações, George Love tem plena consciência de que ele não está propiciando uma leitura clássica da cidade de São Paulo. Essa consciência está presente no projeto gráfico e na apresentação de suas fotografias, com as bordas irregulares, a presença da perfuração dos filmes, das marcas das películas, a moldura do slide, apontando para uma materialidade outra que não é da cidade propriamente dita. Isso tudo coloca em circulação uma outra perspectiva de trabalho incorporado por George Love. A fotografia, a paginação e os procedimentos técnicos associados às possibilidades da transposição do filme fotográfico através da reprodução do offset. Isso fica claro no seu texto. A presença de sobras gráficas, linhas, marcas de durex, beiradas de filmes fora do registro é proposital. É o resultado da decisão de imprimir as chapas de vidro nos registros, no volume 1, diretamente quebradas, oxidadas, com entrada de cores, impressas pelo tempo e sem retoque. Portanto, achei correto deixar o processo de impressão à vista, nu e sem máscara, nesse volume 2. Os fotolitos em cores foram feitos por projeção convencional em vez de scanning. Tintas especiais foram aplicados em 9 casos. A impressão foi feita usando prensas de 2 cores sobre papel de 150 gramas. É interessante esse dado porque outra fonte que eu utilizei foram os boletins da Galeria Álbum, que eu também tenho a coleção, e lá no boletim ele fez algumas exposições importantes lá com o Zé de Boni, ele participava como mediador de várias palestras, etc. E na exposição que ele fez lá no Zé de Boni, acho que chamava Aéreas, a exposição, você tem lá 4 livros que ele montou, que estavam à venda, e eu não me lembro disso, infelizmente, porque ele já estava num processo de, na minha opinião, delírio total. Ele pegava todas as sobras, todas as provas, primeiras provas, quando você estava limpando máquina, testando tinta, ele recolhia todo esse material e depois ele juntava aleatoriamente e fazia livros. E na exposição Mala. E na exposição lá do Zé de Boni, tinha 4 desses livros sendo vendidos a 1.000 cruzeiros. E eu fiquei imaginando o que seriam 1.000 cruzeiros, e por que eu não comprei aquele livro. Mas, enfim. E eu queria finalizar com 2 observações do Bardi
sobre o George Love, porque o Bard abriu um espaço para o George Love e a Cláudia dentro do museu, né? E é interessante como ele traz o George Love, né? E ele cita, num primeiro momento, ele fala assim: observo nas fotografias do George Love, né, que a fotografia tem um parentesco muito forte com a arte da pintura. E ele está comentando um calendário da Dow Chemical que o George Love produziu lá nos anos 80, mais ou menos. E depois, num outro livro do próprio Bard, em História da Arte Brasileira, ele diz o seguinte, né, citando a potência criativa do George Love. Né, ele fala: penetrando na fotografia, mais acentuada, né, quer dizer, pensando nas andanças da arte daquele momento, ele diz assim: a fotografia ela é muito diferente hoje, porque ela é acentuadamente uma fotografia projetada e movimentada por meio de outros dispositivos. George Love recentemente apresentou um desses espetáculos no MASP, projeção de slides com imagens contorcidas através de chapas acrílicas em movimentos postas em frente à lente, numa sala revestida com seções de telas verticais, incluindo no espetáculo as silhuetas do público que animava essa exposição, né? E tinha uma sonoridade de um conjunto de conversas desconexas que ele foi recolhendo aleatoriamente pela cidade. Então, as experimentações do George Love, e a gente viu aqui recentemente, na exposição da Cláudia, a projeção que não era mais slide, né? Mas era uma coisa tipo multivisão. Eu me lembro dessa exposição no MASP. Era tudo com projetor de slide, o carrossel se movimentando, e aqui já é um projeto, né? É o mesmo projeto, só que projetado, né? de outra maneira. Né? Então essas experimentações ele fez com muita naturalidade, e é isso que eu digo que ele estava um pouco à frente do que se produzia na cidade de São Paulo naquele momento. Acho que vou ficar por aqui para poder a gente conversar um pouco sobre o livro e sobre outras coisas que eu anotei aqui, né? E lembrando que o livro ele não é um livro fácil, né? De você perceber que é a cidade de São Paulo. Ele se percebe a cidade de São Paulo se você lê atentamente o texto dele, principalmente, né, do George Love, e se você for um bom leitor, né, porque assim, eu assim, coloquei a lente ali, né, uma lente de aumento nas baixas luzes, e daí você consegue fazer algumas identificações, né, que você localiza o território daquela imagem. Mas se você não faz isso, né, se você passa o livro rapidamente, tirando 5 ou 6 fotografias, praticamente é muito difícil você perceber a cidade de São Paulo nesse projeto. Eu queria só comentar 2 imagens na página 8, por favor. E depois na página 41. Na página 8, que é essa imagem, se você coloca a lente aqui, você percebe que é um autorretrato. Aqui está o George Love. E na página 41, a gente tem a fotografia de uma barbearia, e lá no fundo, escondidinho, bem escondidinho aqui no espelho, né, meio centímetro quadrado, você de novo vê o George Love presente na foto. Então é interessante. E depois a última imagem, que é essa imagem, eu não sei se é uma piscina, o que é, que é um outro autorretrato. Então, nessa entrevista que nós fizemos com ele, e que está no livro Verde Lente, ele fala, a partir de um determinado momento, eu entendo a minha fotografia sempre como um autorretrato. Então, tem alguns mais explícitos e outros menos explícitos. É isso.